Já estou, boa noite. Olá, então, muito boa noite, bem-vindos a mais um encontro da nossa tertúlia mensal da Astrolusofonia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos a fabulosa Filipe Araújo. Luís, quer dizer olá? Olá, boa noite a todos presentes e estamos aqui novamente reunidos. Quero agradecer a presença de todos, é muito importante para todo este movimento e toda este movimento possa crescer e cada vez haja mais gente disponível para estar presente, aprender e ao mesmo tempo divulgar toda esta ligação entre todos nós. No mínimo somos curiosos da astrologia e o meu bem-aja por todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. E hoje temos a Filipe Araújo para um tema bastante interessante, mas contudo a Alexandra vai apresentar brevemente, assim é que é, a Filipe Araújo. Sim, mas antes disso, Luís, vamos relembrar as regras da tertúlia. As regras, claro. Eu imprimi aqui, vocês também podem imprimir, mas é muito simples. Nós mandámos por e-mail, mas com medo que vocês não tenham tempo de ler, vamos só recordar. O mais importante é que as perguntas, depois da meia hora da Filipe a falar, sejam feitas por ordem de inscrição. E a inscrição vai ser aqui no nosso chat, ok? Vocês escrevem o vosso nome, eu e o Luís, assim vamos ver quem é que são as pessoas e vamos apontando e vai seguindo essa ordem, para ser mais justo. Depois, pedimos o favor de terem sempre as câmaras abertas, porque é uma tertúlia, não é? E é para toda a gente poder interagir e não haver câmaras escuras, porque é desagradável para quem fala e para quem recebe a pergunta, não é, Luís? É desagradável. Vamos tentar cumprir uma hora, mas a Filipe está garantida, mesmo que a gente comece um bocadinho mais tarde, depois vamos dar os minutos todos, não é? Mas quando está retrógrado, é natural que a gente se atrase. Depois, o que é que vamos fazer? Pedimos para respeitarem uns aos outros, falarem com urbanidade, não puxarem a brasa à sardinha de cada técnica que gostam mais, afinal a ideia é a gente se misturar e aprender com todos, não é, Luís? Vamos gravar e a parte da palestra vai ser devolvida ao mundo virtual do YouTube para divulgar o vosso trabalho e para divulgar também o trabalho da astrologia. Verdade, Luís? Pedimos a todos que tenham as câmaras, os microfones ligados e só abrirem quando for a altura de vocês fazerem a vossa pergunta. E penso que é tudo, não é, Luís? Sim, ok, que não falem connosco pelo chat, não é? Sim? Regras estão, não é? Não me esqueci nenhuma. Agora a nossa Filipe é uma maravilhosa astróloga de Guimarães, nasceu em 1973. Ela é professora de inglês e de português, é tradutora também, tirou curso de letras e literatura, é um poço de sabedoria, mas é muito discreta, tem a lua em escorpião. Eu descobri-a na Saturnália, fui colega dela durante 2 anos, mas francamente quase nunca dei conta que ela sabia tanto e que ela estava ali na aula, não é? Não sei se chegou a adormecer comigo em alguma aula, porque nós temos o fuso 4 horas e às vezes é uma maluquice, não é? As aulas da Saturnália. Mas descobria porque o João Acúlio, que agora não pode estar presente, me pedia para lhe mandar os lunários e as prendas da Saturnália e acabei por conhecê-la melhor por causa disso. Mas a verdade verdadeira é que só descobri mesmo quando a convidei para fazer o Chá na Lua Presente Astrolover e fiquei rendida. E desde então que a desafio para lives e tem sido um encanto trabalhar com ela e fazer as lives com ela. Agora já estamos a fazer lives também com o Simão e vamos continuar a fazer lives agora na Astrolusofonia, né, Filipe? Tens a palavra, minha querida. Vamos embora. Obrigada. Da astrologia à poesia. É verdade, obrigada. Boa noite pelo convite. É um prazer estar aqui, claro, a falar convosco. E são tantas as caras que estão neste painel que eu reconheço, quer das aulas da Saturnália, quer agora com alunos, e isso é mesmo extraordinário. Eu nunca imaginei sequer um dia estar a falar sobre qualquer coisa relacionada com astrologia em lado nenhum, quanto mais perante pessoas que estão aqui, que são astrólogos há bem mais tempo do que eu, e isso deixa-me de alguma forma feliz e também um bocadinho nervosa. Eu sinto-me quase um Mercúrio, não retrógrado como ele está, mas combusto. Vamos ver se ele hoje, retrógrado como está, não nos vai pegar nenhuma partida, porque eu estou no meio de uma serra no Parque Natural da Peneda do Gerês. Eu só tenho serras à minha volta. A rede está quase no mínimo, portanto,
eu vou apelar, porque ele é o meu Hamilton, eu vou apelar para que ele hoje esteja presente aqui neste sítio. Quanto ao tema, eu escolhi os lotes, se calhar não por acaso. A Alexandra, quando me convidou, ela sugeriu que eu falasse sobre o Fernando Pessoa. Mas, na realidade, eu estou um bocadinho já farta de falar do Fernando Pessoa. E, portanto, eu resolvi que, apesar de eu gostar muito de poesia e de gostar muito do Fernando Pessoa, eu resolvi trazer um tema que são os lotes herméticos, a partir da poesia do Goethe. E isto porquê? Porque eu encontrei, quase por acaso, um livro de um filósofo francês que falava exatamente do trabalho do Goethe. E eu encontrei nesse livro um poema que ele escreve com 5 estrofes. Esse poema chama-se Palavras Primordiais Órficas. Em alemão chama-se Urtwort Orphisch, e eu fiquei tão fascinada porque eu comecei por ler os poemas e a primeira estrofe chama-se Diamond, a segunda estrofe chama-se Tyche, a terceira estrofe chama-se Eros, a quarta estrofe chama-se Ananke e a quinta estrofe chama-se Elpis. E quando eu comecei a ler os poemas, eu percebi que o Goethe estava a fazer era um poema autobiográfico em que fala dos seus próprios lotes. Não sei se vocês sabem, mas o Goethe ele estudou ainda na sua juventude astrologia. Não sei se ele terá feito uma prática depois da astrologia, mas ele chegou a estudar astrologia antes de regressar a casa. E ele encontrou, já numa idade tardia, ele teria 60 e poucos anos, um texto de um autor holandês, e nesse texto esse autor holandês fala do Macróbio e da Saturnália e dos Saturnais. E é aí que o Goethe é apresentado aos lotes herméticos. E esses lotes herméticos, a partir de Macróbio, que é um astrólogo do século V, e que vai buscar a questão dos lotes à astrologia helenística e egípcia, nomeadamente Nexepso e Psosiris, ele lança a questão de o caduceu do Hermes, ou do Mercúrio, ser essa junção de 4 lotes. O lote do Daimon, o lote da Fortuna, o lote de Eros e o lote da necessidade. E a partir do texto de Macróbio, o Goethe fica realmente fascinado por esse texto e cria este poema. E o interessante foi que ao ler, o primeiro é o Daimon, e ele no primeiro poema, não sei se vocês sabem, não sei se vocês conhecem um livro que ele publicou também, que é autobiográfico, que se chama Poesia e Verdade. E ele começa esse livro de Poesia e Verdade de uma forma muito idêntica àquele que começa este poema sobre os lotes. E ele diz no seu livro, ele começa a Poesia e Verdade da seguinte maneira, para vocês perceberem o fascínio que ele tem por astrologia. Ele registra a posição em que os astros estavam no momento do seu nascimento e algo que o acompanha a vida toda. Ele diz, no dia 28 de agosto de 1749, ao bater da última badalada do meio-dia, vinha ao mundo em Frankfurt. A constelação dos astros era propícia. O Sol estava no signo da Virgem e chegava ao zénite nesse dia. Júpiter e Vênus olhavam-no com simpatia e Mercúrio não lhe era adverso. Isto está nesse livro, na Poesia e Verdade, é o livro 1, parte 1, página 65. E quando ele escreve, eu posso partilhar a minha tela com o mapa do Goethe?
Alexandra, permites-me? Sim, permite, claro. Obrigada. Eu não sei se vocês estão a ver, este é o mapa do Gata. E cá está o Sol, a 5 graus de Virgem. Ele diz que no dia então que nasce, no 28 de agosto de 1749, ao bater da última badalada, o Sol estava no seu zénite, e confirma-se, não é? Está aqui em angular, na casa 10, e ele diz que Júpiter e Vênus olhavam-no com simpatia, e que Mercúrio também não lhe era adverso. Ora, eu não achei interessante esta parte, não é? E não sei se vocês repararam, eu tenho aqui calculado o lote do Daimon, o lote da Nemesis e o lote da Fortuna e o lote de Eros. Mas quanto ao lote de Eros e da Nemesis, nós depois vamos ver que não é esta, estou a usar o Janus, o programa Janus, e não é esta fórmula que eu vou utilizar. Mas vamos começar por aqui. Ele diz no seu poema, ele começa pelo Daimon e ele diz: como no dia que te viu nascer, ergueu-se o sol, saudaram-me os planetas, assim cresceste até ao amanhecer. Segundo as leis dessa hora, secretas, a ti não fugirás, terás de ser. Assim já diziam sibilas e profetas, tempo o poder não irão destruir. Forma plasmada que viva quer crescer. Ele continua, eu não vou ler o resto, porque eu vou-me centrar no Daimon. E isto, porquê? Porque o estudo que eu fiz depois, a partir da poesia do Goethe, centrou-se no livro do Valens, Antologia. Porque eu comecei a fazer pesquisa então sobre os lotes e como é que os lotes estavam a ser utilizados e quais eram as fórmulas. E achei extraordinário que o Valens, ao contrário dos astrólogos helenistas, nomeadamente o Olympiodorus e o Hefesto, entre outros, eles utilizavam o lote de Eros e de Nemesis de uma maneira e o Valens vai utilizar outra. Mas vocês quase todos conhecem, com certeza, o lote da Fortuna, que eu acho que é, mesmo quem pratica a astrologia moderna, acaba sempre por colocá-lo e, portanto, não sei se fazem muito uso ou não. Eu utilizo sempre. E utilizo sempre o Daimon, e utilizo sempre a Nemesis e o Eros, ou melhor, utilizo sempre não. Comecei a utilizar desde que comecei a fazer esta pesquisa. E achei extraordinário aquilo que ele traz, que estes 4 lotes trazem ao mapa. Mas o lote da Fortuna, de acordo com a maior parte dos astrólogos helenistas, é o lote que traz um suporte de vida. É utilizado para calcular a duração da vida. O lote do Daimon, por sua vez, é o lote, e é conhecido, o lote da Fortuna é o lote da Lua. Portanto, ela é calculada a partir, dependendo das natividades, não é? Se forem diurnas ou noturnas, do posicionamento entre o Sol e a Lua e projetado no ascendente. Os lotes são cálculos matemáticos, são projeções é um arco entre a Fortuna e entre o Sol e a Lua, ou a Lua e o Sol, e projetado no ascendente. O lote do Daimon, que é este que está aqui, ele tem um desenho muito bonito em determinados programas. Aqui este não tem, portanto vamos considerá-lo só como o lote do Daimon. É o contrário, portanto, numa natividade diurna, que é o caso do Goethe, será o contrário. Portanto, se a Fortuna era da Lua ao Sol, o Daimon será do Sol à Lua. E, portanto, será projetado depois aqui do ascendente. E se vocês repararem, nós temos o Sol na 10, a Lua na 4. Se nós fizermos a contagem daqui para aqui, de quantos graus é que estão, e se projetarmos do ascendente, vamos ter então aqui o lote da Fortuna. E se repararem, porque depois o lote do Daimon é o contrário, é do Sol à Lua, e projetado no ascendente, vamos tê-lo aqui. O que acontece é que a questão do lote do Daimon e o lote da Fortuna, eles são
uma imagem espelhada. E isto é muito interessante, uma imagem espelhada. Para o Goethe, nós estamos muito habituados a utilizar o lote da fortuna, não é? E para o Goethe a fortuna é Tyche, que é a lua. E ele escolhe o daimon, o lote do daimon, o seu daimon, como aquele que é responsável pela sua vida. É muito interessante perceber isto, porque Platão, no mito de Er, na República, ele, através das palavras do profeta, diz que Laquesis, que é uma moira, permite-nos escolher o nosso daimon. Não é o daimon que nos escolhe a nós, somos nós que escolhemos o daimon. E portanto temos essa liberdade. Há aqui um momento entre determinismo, não é? Mas que não é fatalista. Nós podemos escolher o nosso daimon e, portanto, há aqui uma responsabilização nossa. E é interessante, porque o Goethe escolhe o daimon e responsabiliza ele o daimon. Ele diz que tudo o que eu possa fazer, eu faço porque já está determinado. Porque é isso que ele diz no seu poema. Como no dia em que te viu nascer, ergueu-se o sol, saudaram os planetas, assim cresceste até amanhecer, segundo as leis dessa hora secretas, a ti não fugirás. E foi isso que me fez entrar aqui na poesia dele e no mapa dele. Ele escolhe o daimon, não é? De acordo também com Platão e depois o próprio Valens. A palavra lot, não é? Significa de alguma forma aquilo que nos é atribuído, não é? Aquilo que nos é luteado, aquilo que nos é. Nós temos até a própria palavra lotaria, não é? Lotaria, luteamento. Portanto, a parcela onde esse daimon vai ser colocado. E é a casa 6, a casa das debilidades e daquilo que nos aflige de alguma forma. Não é uma casa que não é vista pelo ascendente, não é? Por isso é que ela é considerada maléfica. E é interessante ele dizer isso, porque este daimon, ele está no signo do Touro, portanto ele é disposto pela Vênus, que está em Virgem na casa 10. A Vênus em Virgem é uma Vênus um pouquinho debilitada. E, portanto, é interessante perceber que as relações amorosas do Goethe foram sempre umas relações que ele as repudiou de alguma forma, tinha medo delas. Mas ele escolhe o daimon e não o Eros, como aquele que será o seu guia, até porque ele não considera que tenha sido muito feliz nas suas relações amorosas. E o extraordinário é que o daimon está na casa 10, mas se nós fizermos por signos inteiros, continua na 10, mas a 5 graus da casa 11. E é interessante que a casa 11 é a casa dos bons espíritos. E o Goethe teve uma relação extraordinária com determinados nomes sonantes do século XIX alemão, do romantismo, e com eles fez um movimento chamado Sturm und Drang e tornou-se, juntamente com o Schiller, os representantes desse movimento. E, portanto, eu acho que este daimon, apesar de estar debilitado pela casa em que está, ele está, de alguma forma, e debilitado também pela sua dispositora, que está em Virgem, acaba por trazer a questão de ainda estar, primeiro está na casa 10, que é a casa do sucesso, do reconhecimento, e Goethe foi reconhecido ainda em vida, e também pelos 5 graus em que poderá já estar na casa 11, né? Já estar ligado à casa 11, aos bons espíritos, e de facto o Goethe, nós hoje reconhecemos o Goethe como uma das grandes vozes do romantismo alemão, não só do romantismo alemão, mas do romantismo europeu, e acho que ele escolhe muito bem o seu daimon neste caso. O interessante é que a lote da fortuna está a 24 graus de Touro. Ora, 24 graus de Touro naquela época estava conjunto à estrela fixa Algol. E a casa 7, não é? Porque isto não está por signos inteiros, a fortuna está na casa 7, não é? Conjunto a esta Algol, e esta fortuna está na casa dos relacionamentos. Ora, o Goethe teve
pelo menos 3 relacionamentos que eu me lembro. 2 deles não chegaram ao fim. Aliás, o primeiro relacionamento dele, ele apaixonou-se perdidamente pela noiva de um amigo. E portanto aquilo foi escandaloso. E ele teve que voltar para casa. E isso foi transformado num livro, que é o Werther, em que ele retrata isso mesmo. E portanto esta algola aqui, conjunto este lote da fortuna na casa 7, eu acho que traz bem essa questão ao mapa dele. Mas agora deixa-me falar da Nemesis e do Eros. Ora, a Nemesis é a necessidade, Ananke, e Eros é o amor. E é aqui que o Valence nos troca todos. Estes lotes que estão aqui, neste mapa, não são de acordo com o Valence. De acordo com o Valence, isto são lotes calculados a partir das fórmulas helenísticas, por exemplo, do Paus Alexandrinos e do Olimpiodoro, que formulam, por exemplo, Eros, deixem-me só confirmar, para eu não dizer nenhuma asneira, eles formulam Eros da seguinte maneira. O lote de Eros para eles é da Vênus à Fortuna, e da necessidade é de Mercúrio à Fortuna. O Valence não faz isso. O Valence faz uma coisa que eu acho extraordinária, e é isso que eu comecei a aplicar. E é isso que eu venho aqui a mostrar. É que eu comecei a aplicar a fórmula que o Valence utiliza, porque ele vai basear-se no Macróbio e na Saturnália. O Macróbio dizia que estes 4 lotes são fundamentais, porque são os 4 lotes que comandam a destinação do nativo. E para o cálculo, então, e vocês vão ver que é extraordinário, o Valence calcula Eros da seguinte maneira. A minha cadela, peço desculpa, mas está-se a deitar em cima dos meus apontamentos. Eros é, então, da fortuna para o Daimon, e portanto vai ser isto tudo. Ela vai percorrer isto tudo até chegar ao Daimon, e depois vai ser alocada a partir do ascendente. E isso é extraordinário, porque a fortuna, então, vocês vão ver como isto é mesmo extraordinário. A fortuna do Gata vai passar a estar, desculpem, não é fortuna, vai passar a estar, deixem-me ver, a 9 graus de Escorpião. Vai passar a estar a 9 graus de Escorpião, mais ou menos aqui. E ele vai dizer que o lote da Nemesis vai ser do Daimon à Fortuna. E, portanto, vai passar a estar a 29 graus. Também de Escorpião. O que é que vai acontecer? O extraordinário é que estes 4 lotes, seja Fortuna, seja Daimon, Nemesis ou Eros, serão um espelhamento de si próprios, porque eles vão estar exatamente aqui os outros dois e vão se espelhar os outros dois. Então é isto que o Macróbio diz, é que estes 4 pontos são 4 pontos formulados a partir, primeiro, dos luminares, que é o Sol e a Lua, que formulam a Fortuna e o Daimon, e depois o Daimon e a Fortuna, ou seja, aqueles próprios que representam o Sol e a Lua, vão formular a Nemesis, que é a necessidade, e o Eros, que é o amor. E estes são os 4 pontos basilares de uma natividade. E o interessante é que o Valence ainda diz uma coisa muito interessante, é que se nós tivermos o lote da necessidade, que no caso do Gata estará a 14 graus de Escorpião, conjunto ou aspectado de alguma maneira com os benéficos que está, porque neste caso ele tem um sextil com a Vênus e um trígono com Júpiter, ele diz que faz ou traz alianças e afiliações ao nativo. E Eros, neste caso, está também com um sextil ao Sol e um trígono à Lua. Contudo, tem uma conjunção a Saturno e também um sextil a Marte.
E é este Eros, com este sextil a Marte e esta conjunção a Saturno, que, de acordo com Valens, diz que se este ponto estiver presente e a Lua também a aspectar, o nativo tem um comportamento licencioso e que tem que responder a escândalos. Ora, foi isto que aconteceu ao Goethe com o seu primeiro amor. Eu não tenho muito mais tempo para falar, a Alexandra já me anda aqui a fazer sinais, ela parece aqueles controladores aéreos, exatamente, eu já vi. O que eu acho é que é extraordinário a forma como o próprio Goethe, a partir do seu poema, ele fala, porque ele vai dizer, isto só para finalizar, o Goethe vai dizer que escolhe o seu dano, porque o resto dos seus lotes, da sua Tique, a sua Nanke, que é a sua Nemesis, e o seu Eros, então especialmente o Eros, ele diz que está muito, que lhe falham, e isso é extraordinário. Eu não tenho tempo para ler o poema todo, se eu tivesse eu leria, mas convido-vos a procurar, ou eu posso vos enviar o poema, se quiserem, até pela astrolusofonia. Aliás, eu sei que no final vocês podem fazer perguntas, mas eu também vou enviar depois um texto onde explico um pouco mais tudo isto, e vou incluir o mapa do Goethe e vou incluir o poema para poderem de alguma forma também tirarem as vossas ilações sobre este tema, que eu estou de alguma forma fascinada com os lotes. Não sei se ainda tenho tempo, se não tenho, tenho mais 5 minutos. Ainda tenho mais 5 minutos, afinal eu consegui sintetizar isto. E dessa forma, se calhar, eu posso ler, se me permitirem, eu sou assim fã das leituras, posso-vos ler pelo menos a estrofe da Tique, que ele chama-lhe o acaso, que é na realidade o nosso lote da fortuna. Ele diz: estreita é a cerca, mas cerca é na realidade algo mutável que atento nos rodeia. Não sei se vocês percebem aqui a ideia da Lua e da mutabilidade da própria Lua com os seus quartos, não é? Não ficas só, formas-te em sociedade e ages como qualquer outra agiria. A vida é um mar de instabilidade, jogo fútil feito de ninharias. Fecha-se o anel dos anos e a candeia espera tranquila a chama que incendeia. Aliás, eu acho que eu não sei se ele sabia que tinha a estrela fixa, duvido, Algol, mas de alguma forma vê-se aqui também esse Algol presente, não só uma fortuna disposta por uma Vênus que já nos fala da questão da sociabilidade e da sociedade, mas ele diz essa questão também da instabilidade e de que é um jogo fútil feito de ninharias e que é preciso, de alguma forma, ultrapassá-lo, e isso poderá ser uma questão do Algol. Depois tem os outros lotes, que ele fala do Eros, amor, Ananke, necessidade, e só para finalizar, ele utiliza um quinto, que é um lote também, que é o lote da esperança, mas que o Macróbio não utiliza quando fala no caduceu do Hermes. E esta questão da esperança é muito interessante, porque quando ele escreve o Fausto, não é? A sua obra seminal, quando ele escreve o Fausto no final tem uma redenção do inferno a partir do amor e a partir da esperança. Portanto, ele introduz esta quinta estrofe na poesia órfica, exatamente porque estes 4 lotes são órficos, mas o Elpis, a esperança não é. E ele introduz esta quinta estrofe, tirando do que é a questão órfica, mas porque ele acha que é na esperança também de que o seu daimon, que é o seu guia, consiga de facto levá-lo a essa redenção. E eu ainda tenho mais 3 minutos, pelos vistos. Ok, então ainda posso, se calhar, dizer-vos que posso-vos ler o amor, o lote do amor. Ele diz:
E reparem como ele não, ainda por cima, é estranho porque ele tem o lote do amor também, quer do amor, quer do Eros, quer da Nemesis ou Anan, que é na 1, ou seja, se for por signos inteiros, mas se não for, este Eros vai estar na 12, e daí essa questão também de algo que o aflige, não é? Porque é a casa 12, a casa dos fantasmas, daquilo que o aprisiona, mas a Nemesis estará na 1, que é ele próprio, não é? Ele diz assim do amor: a ela não se faz esperar, cai daquele céu onde subiu, vinda do caos antigo. E não é, vem do caos antigo, parece mesmo esta entrada da casa 12. Em etéreas asas, pairando, envolveu em primavera a fronte e o peito. Fugir parece, da fuga tornou, e a dor é prazer, o gozo perigo. Há corações que no geral se perdem, mas os mais nobres a um só servem. E já agora vou ler a Anan, que é nem que eu passe os 5 minutos que tinha no final, vocês dão-me pelo menos mais 2. Anan, que é necessidade, ele diz, e então voltamos ao que estava escrito. Limite e lei, e toda a vontade, um só querer, de que somos súbito. E perante ela nada o arbítrio pode. O que mais queremos, do peito, é prescrito. Cede o capricho à dura necessidade, e com os anos livres só na aparência, mais apertados estamos que é a nascença. E agora sim, finalizei. Alexandra, não tenho mais, quer dizer, se eu começo a falar, nunca mais me calo. Ainda sobrou tempo, fabuloso. Nós temos aqui já uma pergunta da Ana Peterman. Ela pergunta qual é o nome do poema. Primeiro, se não me engano. O poema chama-se Palavras, não só dizer, Palavras Primordiais Órficas. Palavras primordiais? Órficas. Órficas, ok. E eu vou-te fazer uma pergunta, enquanto... Não sei se alguém já começou aqui a escrever, eu acho que não. Por que é que se chama lotes e não partes arábicas? Olha, na astrologia mais contemporânea, né, a partir ela é designada por lotes árabes. São as partes árabes, ou partes arábicas. Mas eu achei muito interessante, porque eu acabei por encontrar alguém que está, ou que fez um doutoramento sobre os lotes, que é a Doreen Greenbaum. E ela dá uma resposta, ou dá uma explicação, porque é que ela é que diz que são os lotes. E eu achei muito interessante aquilo que ela, como ela justifica essa questão dos lotes. Ela é professora também do grego antigo, e ela diz que a palavra lote, e nós sabemos porque não sei, mas quer dizer, vocês sabem que a palavra lote em português está designada ou designa aquilo que nos é sorteado ou luteado. Isto tem muito a ver com o sentido de propriedade, o que é um luteamento, aquilo que cai num lote. Aliás, nós temos em Portugal um jogo que é o loto. E, portanto, é aquilo que nos é atribuído, não é? O loto, o bingo, não é? É a mesma coisa. E, portanto, ela utiliza a palavra lote, porque o Platão também utilizava a palavra lote. E ela diz que faz sentido, porque de acordo com quer o Macróbio, quer o Platão, não é? Nós, portanto, a partir do mito de as almas que estão prontas a encarnar, elas vão escolher então um daimon, e portanto esse daimon é-lhes atribuído, é-lhes luteado, é-lhes alocado, e portanto ela utiliza a palavra lot, para ela faz mais sentido, que nesse sentido para mim também faz, não sei se é por ser tradutora e por toda a minha questão profissional. Então acho que faz mesmo sentido usar a palavra lote e não parte árabe. E porquê? Porque a questão de se chamar parte árabe é que estes lotes eles foram traduzidos e foram muito utilizados pelos astrólogos árabes do período medieval, que eu também tenho e gosto muito, sou fascinada, quer pelo Abu Mashar, pelo Al-Biruni, pelo Al-Qabizi, pelo Mashallah, por todos eles. E eles utilizavam-nos.
Só que, se vocês já leram o Ptolomeu só fala da parte da fortuna. Mas o Manílio, ele tem todo o livro 3 do Manílio, do Astronómicas, é dedicado às partes ou lotes. E ele não fala só do lote da fortuna. E, portanto, os árabes, os astrólogos árabes, quando traduziram o que era o trabalho helenístico, focaram-se muito nas partes também, e portanto, quer dizer, focaram-se muito nos lotes, e utilizaram-nos amplamente na sua prática astrológica, e nós hoje estudamos os lotes com a designação de partes árabes, porque na realidade foram eles que tornaram a trazê-los com muita força para a astrologia e para a prática astrológica a partir do período medieval. Portanto, no fundo eu estou aqui a seguir uma orientação da Dorian, porque eu achei muito interessante, e ela, por exemplo, o lote do Daimon é aquilo que é conhecido por parte do espírito, e ela diz que o espírito não é propriamente essa questão do Daimon, e se vocês tiverem a oportunidade de ler o trabalho da Dorian Greenbaum, vão achar igualmente fascinante toda esta questão e a forma como ela aborda os lotes. O Zoller também tem um bom trabalho sobre os lotes, sobre os partes árabes, no Robert Zoller. Sim. Claro que a primeira pessoa com quem eu ouvi falar dos lotes, eu tenho sempre que fazer esta menção. Foi na Escola Saturnália, que foi onde eu fui beber toda esta conhecimento. Claro, todo este amor, este fascínio pela astrologia, foi lá que eu fui beber. Portanto, foi lá que eu conheci este mundo. E, portanto, tenho que prestar sempre homenagem à Saturnália. E é precisamente uma colega da Saturnália que vai fazer a próxima pergunta. Ana Tomasini, força. Olá, boa noite. Parabéns, Filipe, aí pela apresentação, pela exposição. Eu queria te perguntar se você veria exatamente essa fortuna conjunta ao Algol como também um indício dessa redenção do Fausto, né? Porque parece que se associa um pouquinho também ao próprio mito da Medusa, né? Quando no momento que ela passa pela decapitação, do sangue dela jorra e nasce Pégasus, e também se pensar que na 11ª casa da fortuna temos Júpiter, né? E Algol é uma estrela que é de Saturno, mas também é de Júpiter. Enfim, fiquei pensando um pouquinho sobre isso. Se você puder comentar. Sim. Claro, obrigada pela pergunta, Ana. É um prazer ver-te aqui e ouvir-te. Sim, eu pensei nisso, ou melhor, foi uma das coisas que me cruzou o pensamento, porque Algol, nós ficamos sempre a pensar, não é? O que Algol traz a uma natividade, e eu nunca deixo de pensar, ou melhor, vem-me sempre aquilo que tu acabaste de dizer, é das gotas da cabeça decapitada da Medusa que sai Pégasus, e portanto há a questão da redenção, aquele que chega ao Olimpo, não é? Porque o Belaforonte quer chegar ele ao Olimpo, mas ele é castigado por Zeus, e quem chega ao Olimpo é Pégasus. E na realidade toda aquela dinâmica do Fausto, não é? Portanto, o humano que quer, que já não lhe chega aquilo que sabe, não é? E faz esse pacto, não é? Como Mefistófeles, e é levado às profundezas, não é? Onde perde. E eu acho que há aqui algo muito biográfico pelos amores de Goethe, e que ele acaba por levar a essa desgraça a Margarida. E depois há uma redenção no final. Quer dizer, há essa questão da Medusa, não é? Naquela fortuna, na 7, que é essa questão desses amores todos, e se pensarmos mesmo na vida do Goethe, ele casa-se, a única mulher com quem ele se casa, casa-se porque ela tem um filho dele, não é uma questão propriamente de amor, mas uma questão de legitimidade. Mas a todas as relações amorosas, ou melhor, a todos os amores que ele teve, ele foge deles, tirando o primeiro, que é escandaloso e que ele não pode continuar com ele.
E, portanto, parece-me que ele, durante um período muito longo da sua vida, foi confrontado com essa Medusa. Ou seja, todas as questões amorosas dele eram questões que chegavam a um muro, chegavam a um ponto em que não podiam mais evoluir. E, portanto, eu acho que ele ficava petrificado e fugia. E nessa relação do Fausto, no final, há a redenção a partir do amor. Não é? É essa redenção, e que é bem visto não só pela Medusa, mas pela gota dessa cabeça decepada que faz nascer Pégasus. É verdade. Belo olho, Ana. Sim, impressionante, de facto. Olha, uma pergunta muito mais básica, não é? Então tu podes concluir que os lotes são mesmo determinantes na atividade? Filipa? Olha, o Valens, por exemplo, fala muito dos lotes e em determinados lotes nas perfeições. Ele faz perfeição de lotes. Faz a perfeição do lote da fortuna, faz a perfeição do lote do Daimon e faz a perfeição do Eros e da necessidade. E isso é muito interessante. E introduz a questão dos lotes naquilo que eles chamam de astrologia eletiva e horária. E que é extraordinário, porque eu acho que muitas das vezes uma horária pode ser muito rapidamente respondida se utilizarmos o lote certo. Não só... Sim. Já me dá muito jeito para o trabalho do TCC. Estás a ver, eu já estou aqui a dizer... Obrigada! Já te estou aqui a dar umas dicas, não é? Exatamente. Eu não quero monopolizar, portanto, se vocês quiserem podem fazer as vossas perguntas, só peço que escrevam aqui no chat, está bem? Eu sei que não temos muito mais tempo, mas ainda temos um quarto de hora, portanto, se quiserem aproveitar e fazer perguntas à Olha, eu acho que o Mercúrio está-se a portar lindamente. Pois é, está a correr tudo bem. Lindamente, não é? Eu sei que o tema não é muito fácil. Eu tenho medo é que este tema seja muito específico e muito literário, sabes? Para quem não domina Goethe, assim, pode ser mais complicado fazer perguntas. Mas podem fazer as perguntas que quiserem, podem fugir aos lotes. Sim. Quando tu dizes que é determinante em relação à perfeição, quer dizer, outros mapas, tu conheces outros mapas que tenham mostrado exatamente como aconteceu na vida de Goethe, não é? Que sabes pelo poema dele. Tens assim mais exemplos, assim, onde os lotes têm... Olha, eu tenho até o meu próprio mapa, mas não vou falar dele. Portanto, esse fica para mim. Mas não, sabes, eu não tive muito tempo, na realidade, porque eu estou no meio da serra, como eu já disse, e eu vim assim um bocadinho aflita e deixei tudo em casa. Trouxe o computador e trouxe só um caderninho. E, portanto, eu não tenho aqui mais nenhum mapa que eu possa mostrar. Sim, mas podes pôr no teu resumo que vais oferecer à astrologia. Sim, claro que sim. Não, eu vou tentar, de alguma forma, dar mais informação, até quais são as fontes onde eu fui estudar. Acho que isso é interessante, que toda a gente tenha acesso a essas fontes, porque é um tema, de facto, apaixonante. Eu acho que vale bem a pena ser aprofundado e trazê-lo à prática astrológica, não ficar só mesmo pela teoria, não é? Pelo estudo só. Acho que é muito interessante trazê-lo à prática astrológica. Olha, Filipa, já estou aqui a agradecer-te, estás a partilhar este conhecimento connosco e já temos uma pergunta do Licurgo. Licurgo, força! Boa noite a todos. Filipa, uma pergunta bem simples, assim. Você mostrou os lotos, né, no programa Janus que você usa, né? Mas depois você falou que eles estavam em outros lugares, na verdade, né? Assim, por exemplo, os programas tipo Soul of Fire ou o Janus calcula esses lotes, essas partes para a gente, ou não? Ou tem que ser manual mesmo? Eu vou falar nos Janus, que é o que eu conheço. No Solar Fire eu não tenho, mas convido-vos a ver isso. O Janus tem uma secção em que tu podes selecionar as partes árabes, é assim que eles são designados. E o que é certo é que, se fores ver, por exemplo, no caso do Eros e da necessidade, eles têm a fórmula à frente. Portanto, eles têm parte de Eros, parte da necessidade, e isto qual é a fórmula.
E a fórmula que está a ser utilizada para os dois é a fórmula helenística, que é de Vênus para a Fortuna e de Hermes para a Fortuna. Portanto, o Valence, a fórmula do Valence, que depois é utilizada pelo Abu Mashar e por todos os gregos, perdão, os árabes, não está lá. E, portanto, eu calculei à mão, que é uma coisa que eu agradeço ao João Acui por nos obrigar a aprender a calcular tudo à mão. Almutens, tudo. Nós temos que saber computar praticamente um mapa à mão, que é ótimo, porque um dia que a tecnologia falhe, não é? Mercurialmente falando, nós sabemos fazer tudo à mão. Entendi, tá. Porque eu vi que você estava num lugar no mapa, mas você colocou em outro. Sabes porquê, Licurgo? Porque eu usei para formar aquele mapa, a partir dos anos, a única fórmula que lá estava. Entendi, e também serviu para vocês perceberem que o Valence tem um posicionamento muito mais interessante, a meu ver, que é esse posicionamento espelhado entre a Fortuna e o Daimon, Eros e Ananke, e que vem de encontro àquilo que o Macróbio fala na Saturnália com o caduceu do Hermes, que as duas serpentes que são o caduceu, que formam o caduceu, é o Daimon e a Lua, e depois há um nó que ata as serpentes, isso é necessidade. E Eros é o beijo que as duas serpentes dão. Isto é o que o Macróbio fala do que é o caduceu de Hermes. E na realidade Hermes é Mercúrio e é aquele que fala do que é o poder divinatório e oracular. Entendi. Olha, obrigado, Felipa. De nada, Licurgo. Estou aqui algumas pessoas a dizer que o Sol de Pai também tem, eu também sei, eu posso comprovar isso e até podemos editar. A de Sara Junta a chegar mesmo agora, mesmo no fim, estamos quase a terminar. Mas a Ana Tomás ainda está timidamente a escrever no chat, mas podes falar, Ana, porque assim toda a gente ouve. Na verdade, era só uma observação, né? Como um segundo testemunho dessa questão da fortuna. E aí, se a gente projeta a fortuna no ascendente, Saturno vai para a casa 7. Esse Saturno disposto por um Marte, né? Ou seja, dois maléficos também, colocando a questão do casamento como como você falou, né? Por uma questão de obrigação, de um dever, uma mulher casada, que ele efetivamente não era apaixonado. Só uma observação mesmo, por isso que eu escrevi no chat. Muito bom. Mas em toda a gente lê, se calhar. Bem, meus queridos, vejam só se querem aproveitar a Filipa, só temos mais 5 minutos. Cumprindo o nosso rigor saturnino, não é, Liz? Mais uma perguntinha e vamos todos todos para cá. E eu ainda vou jantar, e são quase 11h30 em Portugal. Sim. Filipa, que bom te ver aqui de novo, todo mundo, né? A minha pergunta é que você estava falando que tanto o Daimon quanto a Roda da Fortuna e a Nêmesis e o Eros, eles fazem espelhamento. Isso serve para qualquer mapa ou nesse mapa específico? Não, qualquer mapa. Qualquer mapa? O interessante a partir da forma que o Valence apresenta os lotes, estes 4 lotes, eles vão ser sempre um espelhamento uns dos outros. E acho que isto traz a questão hermética, e vamos ao Panaretos do Hermes Trismegisto, que é o que está em cima e o que está em baixo. Vamos ao Kybalion. E, portanto, há aqui este espelhamento entre os 4 lotes. E se eles são formulados a partir do que são os luminares, o Sol e a Lua, que são os dadores de vida, e claro que nós não estamos aqui a falar de dadores de vida como o Ilex ou os senhores da genitura, mas o senhor da genitura, para alguns dos astrólogos helenísticos, ou é o Sol se for no mapa diurno, ou é a Lua se for no mapa noturno. Claro que eles também vão ter outras fórmulas, mas eles são os dadores de vida, não é? São os luminares. E se temos 4 lotes que eles têm esta interação entre eles, que é a Fortuna e o Daimon são a partir do Sol e da Lua, mas depois Eros e Ananke é só a partir da Fortuna e do Sol, eles fazem uma rede, eles formulam uma rede a partir dos dadores de vida, que são de facto, a partir do que o Macróbio diz,
são os grandes pontos destinadores de uma natividade. E isso é extraordinário porque aquele espelhamento é como se eles fossem, de alguma forma, quer dizer, é como se nós estivéssemos a ver o reverso. Há um espelhamento, não é? E isso é extraordinário e é isso que eu vos convido a fazer quando olharem para um mapa, é darem-se ao trabalho de calcular aqueles 4 pontos e perceberem o que é que aquilo traz, que seja a natividade. E se então os perfeitarem, vocês vão ficar mesmo muito surpreendidos com aquilo que traz. Não estou a dizer que façam isso sempre, mas acho que é muito interessante aprender pelo menos a técnica e perceber o que ela traz. Eu gosto, eu fiquei fã. Filipa, e também deve vir aquele programa que tu me apresentaste, o AstroSeek, não? Sim, eu acho que tem, mas eu não tenho. Eu tenho a Fortuna e tenho o Espírito, lá aparece como do Espírito, não como o Diamond, e tenho o lote do Amor, de Eros, e tenho da Necessidade, mas eu não sei se o de Eros e da Necessidade estão pelas fórmulas do Valens, não me acredito. Porque aquilo que eu me apercebi a partir daquilo que a Dorian Greenbaum diz é que são muito poucos os programas atuais que estão a utilizar essa fórmula. Aliás, ela, se eu não estou em erro, esta é uma tese de doutoramento dela. Porque ela fez o doutoramento no Warburg Institute e acho que ela usou exatamente esta questão do Valens como a sua tese. É muito extraordinário. É uma das questões que quem pratica, ou quem faz, ou quem aprendeu, e isto não é puxar a sardinha à brasa, porque eu sei que é contra as regras aqui da astrolosofonia, eu sou cumpridora, mas quem aprende a partir da tradicional, e eu posso dizer que eu nunca aprendi astrologia que não fosse tradicional, portanto, nem sei falar outra, não sei, pronto, eu confesso. E portanto é algo que é extraordinário, quer dizer, porque nós temos uma astrologia preditiva, ela não é fatalista, ela é determinista e preditiva, e esta é uma das questões que nós também percebemos a partir a astrologia tradicional tem uma base na filosofia e a questão dos lotes é uma questão que nasce na filosofia e nasce na filosofia neoplatónica. E, portanto, eu acho isso extraordinário e, portanto, acho que vem dar uma riqueza muito grande à prática da astrologia. E para ti são estes 4, então, os mais importantes? Porque há uma lista infindável, não é? Nós demos numa natividade, sim, sabes? Numa natividade, sim, nas profissões também. Agora, pode ser que, imagina que estás a atender alguém e alguém te faz uma pergunta que tem a ver com filhos ou com, sei lá, marido, mulher, companheiro, companheira, companheiros. Aí vais buscar outro lote, quer dizer, até podes ir buscar o lote do amor, não é? Mas podes ir buscar o lote do pai, da mãe, do filho, quer dizer, então aí a lista de lotes é infindável praticamente, e acho que é extraordinário usar, por exemplo, os lotes em horária, e aí tem muito a ver com a pergunta que te é feita, não é? Numa eleitiva também acho que pode ser muito interessante, mas nas horárias acho extraordinário. Que giro. Muito bem. Bem, estamos a aproximar das... É verdade que temos mais 10 minutos. Na verdade, eu fiz mal as contas. Nós atrasámos. Eu cedo-os à próxima pessoa. Estamos às 10h35. Temos mais 10 minutos. Mas se não houver perguntas, a gente termina. Nós já sabem que nós não gostamos muito das câmaras fechadas. As meninas Alexandra Amorim, a Daniela Ávila, nós não gostamos muito. Eu ando a mandar recadinhos privados. Mas vá, somos todos. Mas se não houver perguntas, na verdade, podemos terminar. Portanto, estamos aqui o tempo, se quiserem. No máximo 1 hora, mas... Eu sei que o tema é bastante específico, não é? Mas aproveitem para fazer perguntas gerais, porque isto dá um jeitão saber mais sobre isto para o nosso próprio mapa, não é? A Filipa não revela os estilos dela, mas vocês podem tentar saber os vossos, não é? Usando a Filipa. Depois o meu vai ficar para mim. Vai ficar para ti.
Mas se não houver nenhuma pergunta... Eu estava aqui a pensar em perguntas. Olha, a Ana estava a dizer que as fórmulas que estão no AstroSeek são as do Paulo Alexandrinos. Portanto, lá está. Vai ser da Vênus para a Fortuna e do Hermes, não é? Talvez para a Fortuna, não sei se é para o Diamond, agora aqui estou um bocadinho confusa. Mas sim, não é a fórmula que o Valens utiliza. Portanto, não vai criar a questão de espelhamento. Não é? E essa questão de espelhamento para mim foi extraordinária. Porque veio de encontro àquilo que é o caduceu do Mercúrio na Saturnália. E isso acho que foi revelador naquele momento, entendem? Porque tem a ver com a questão também platónica do mito de Ar, e de que nós, quando encarnamos, vimos com o Daimon, escolhemos esse Daimon. Portanto, ele é-nos luteado. E, portanto, nós trazemos connosco a responsabilidade. Ele é um guia, mas a responsabilidade é nossa. E isso é extraordinário. Não é? E isto tem sido muito enriquecedor e até vem, de alguma forma, desconstruir aquilo que muitas pessoas dizem que a astrologia tradicional que é fatalista. E ela não é fatalista. Ela indica um caminho, ela determina qualquer coisa, mas demonstra que nós, e o nativo, tem em si o momento da responsabilidade que é chamada de Kairos. Nós temos o nosso destino, que é trabalhado pelas moiras, que se chama Deirmarmen, mas nós temos um momento da nossa escolha. E, portanto, nós temos que ser... O nativo é responsabilizado também. Não vamos ficar aqui à espera que a astrologia, de alguma forma, traga um destino limpinho e é só esperar que ele aconteça. Filipe, mas eu não estou a perceber uma coisa. Tu dizes que nós escolhemos, não é, o nosso Diamond. Sim. Depois dizes que a palavra luteado, sorteado, é justa para a situação. Porque é sorteado o sítio onde ele vai ficar. O lote. Ou seja, o lote, a casa. Ok, já percebi. Só não fazia sentido. E depois por isso é que somos responsabilidades. Sim, repara, a tua virtude é que escolhe o teu Diamond. Okay? Tá bem. Portanto, ele é-te atribuído a partir se és virtuosa ou se não és virtuosa. Também tem um bocadinho a ver com isto. Não é? Mas isto é um tema que vai bater, não é? E o Valens vai bater nesta questão da filosofia. E, portanto, perceber a dimensão do que é que ele quer vai para além só... É astrológica, porque é a prática astrológica que o Valens faz, mas a raiz de onde ele vai buscar é filosófica também. Mas ele depois aplica e tem essa questão astrológica. Sim. Okay, mas eu vou-vos deixar no resumo que vou fazer todas as fontes e podem também... irem estudar essa maravilhosa parte da astrologia que são os lotes. Quer dizer, a partir do Valens, deles todos, porque as fontes que eu vou deixar dá direito a estudar os lotes a partir dos iluministas e dos árabes. Sim. Na realidade, eu não sei nos autores mais contemporâneos se eles falam muito, né, de lotes ou não. Isto é uma falha minha, mas eu não sei. Mas esta autora, esta Dorian... Não, a Dorian está a dar aulas atualmente na Universidade de Gales. E ela dá aulas num curso que tem a ver com a astrologia e a arqueologia, que se chama Arqueoastrologia. E ela dá aulas na Universidade de Astrologia. E, portanto, este foi o tema do doutoramento dela. E não sabes mais de alguém que fala sobre isto, não é? Ela fez a tese, se calhar. Ela fez a tese. Depois tens vários autores que são autores que trabalham os textos tradicionais, nomeadamente o Zoller, que fez as traduções, e tens traduções do projeto Insight, que falam das traduções feitas sobre os lotes e também têm as questões críticas, comentários sobre como é que se utiliza astrologicamente. A bibliografia será muito interessante para vocês perceberem. Sim, mas tu vais dar isso tudo no teu artigo, verdade?
Vai ser Claro. fabuloso. Claro, e eu não guardo o conhecimento para mim, Alexandra, eu partilho. Vês? Muito linda. É por isso que estás aqui a brilhar na astrolusofonia. E olha, nós agradecemos muito a tua partilha. Já muitas pessoas disseram isso por escrito, mas eu aqui estou. Podem pôr os corações todos, que é sempre tão bonito ver os corações no final. Nós agradecemos-te imenso, Filipa. Voltaremos no dia 1 de julho. E, claro que não vamos dizer quem é. Vocês vão ficar o mês todo nervosos, ansiosos e dar desculpa quem será. Não é, Luís? E vamos embora. Obrigada, Filipa. Um abraço a todos. Obrigada eu. E até à próxima Astrolusofonia, dia 1 de julho. Passou no instante. Beijinhos, obrigada. E já sabem que em breve, Beijinhos. na próxima semana, no dia da Lua, não é, Luís? Vamos publicar no YouTube. É assim, não é? Estão ansiosos. Desculpa o meu silêncio, isto aqui está muito barulhento por aqui, por casa, tem 2 crianças. Sim. Mas muito obrigado, Filipe Araújo, e por esta excelente palestra, que a mim pessoalmente fiquei um bocadinho de peixe fora d'água, mas fiquei muito curioso para ir investigar mais sobre os lotes e essa parte do caduceu e toda a parte do hermetismo e dessa configuração interessou-me bastante. Portanto, muito, muito grato por me expor-me algo que estava invisível para mim. Portanto, isso para mim é muito importante. É isso que procuramos aqui, é desconforto e o conforto de alguém chegou primeiro do que nós e nos poderá levar a ir reconhecermos outras realidades e outras coisas que estão obscuras no nosso conhecimento. Portanto, muito obrigado. E fico à espera do PDF. Eu vou enviar a partir do dia 15. Até lá eu estou assim um bocado aflita. Sim, perfeitamente. A partir do dia 15 eu envio. E eu penso que da próxima serei eu, não é? Quer dizer, hoje foste tu que ficaste mais desconfortável, porque é uma questão mais da tradicional, mas provavelmente e porventura eu serei também exposta a muitas outras questões astrológicas que eu não conheço e que também ficarei curiosa. Portanto, eu estou curiosa para ouvir o que há para dizer sobre astrologia. E é por isso que faço parte aqui deste painel interessante que é a astrolusofonia. Obrigada, Luís, e obrigada, Alexandra, pelo convite. E obrigada a todos que tiveram a paciência para me ouvir. Obrigada a nós. Um beijinho muito obrigado. Grande, muitos corações para ti. E até beijinhos de pitões das Júnias. Boa noite a muitos e boa tarde a outros. Muito filmado para o nosso Instagram. Bye bye, beijinhos, até breve, até para o próximo mês. Beijinhos, obrigada.